Olá, seja bem-vindo ao canal. O tema da aula de hoje é política. A gente vai aprender como o termo política, o conceito de política foi se modificando ao longo do tempo. Como era vista a política na antiguidade, como ela era conceituada e como ela é conceituada hoje. Para isso, a gente vai passar por algumas épocas e vai falar de alguns filósofos, tá? De uma forma bem resumida. Vamos começar lá na Grécia Antiga. É lá que começa o conceito de fato de política. Da onde vem, né? Qual é a etimologia da palavra política? A palavra política, ela vem de politeia, ou seja, está referida aí à polis. O que seria essa polis? Polis significa cidade-estado. Era como eram chamadas as cidades gregas, tá? De Platão, de Sócrates, Aristóteles, né? Que a gente tem um exemplo aí da Atenas. Atenas foi um grande centro político. É dali que nasce o que a gente chama hoje de democracia. É o início da democracia. Então, o que simbolizava para o pessoal de Atenas, para os atenienses, a palavra política? Era a vida na polis, né? A vida ali dentro do Estado, a administração dessa polis, ok? Então, a vida estava ligada diretamente com a política. Dentro da polis, se respirava política. Aí vamos pegar o exemplo da democracia ateniense. Como era essa democracia ateniense? Ela era uma democracia perfeita? Não, ela tinha suas imperfeições, como nós temos hoje, né? Claro que hoje a gente tem um pouquinho mais de imperfeição, mas lá também tinham suas imperfeições. Algumas coisas a gente nem compreende, né, na época de hoje, como coisas que se aconteçam, que possam acontecer numa democracia. Exemplo é a escravidão, né? Difícil para a gente pensar democracia e ao mesmo tempo pensar escravidão, tá? Mas na Grécia Antiga havia escravidão e também havia a democracia. Como era essa democracia ateniense? Era uma democracia que eles chamavam de participativa, ou seja, uma democracia onde existiam assembleias públicas onde as pessoas, né, não todas, onde as pessoas poderiam participar, né, ativamente da vida política. É claro que nem todas as pessoas participavam. A gente tira aí mulheres, crianças, escravos, estrangeiros. Estes não podiam participar da vida pública na cidade. Então, quem sobra aí desta democracia? Quem é considerado cidadão dentro da democracia, ou quem era considerado cidadão dentro da democracia ateniense? Os homens livres. E desses homens livres, quem de fato conseguia se colocar melhor, ou seja, conseguia guiar essas assembleias públicas e fazer parte desses cargos públicos? Os homens que tivessem mais ócio, que tivessem mais bens. Por quê? O homem que tinha mais bens, que tinha família, que tinha terras, que tinha escravos, ele tinha mais tempo ocioso, ou seja, mais tempo para pensar a vida pública. Aquele tempo que a gente chama hoje de ocioso, que a gente vê assim de um lado negativo, o grego via por um lado positivo. Por quê? Quem tem um ócio, quem tem um tempo sobrando para não fazer nada, não seria um fazer nada lá na Grécia. É um tempo que você pode pensar, que você pode refletir, logo você pode estar ali vivenciando a vida pública, participando e usando esse tempo para isso. Contrapondo-se a isso, a pessoa que precisa trabalhar, a pessoa que é pobre, que não tem bens, já teria dificuldade em ter esse tempo de ócio para se envolver dentro da vida pública. Então, como eu falei antes, nem todos eram considerados cidadãos, né? Da população como um todo, a gente pega aí 100% da população, quem ali era considerado cidadão de fato? Apenas 10%. Desses 10% que eram homens e livres, a gente tira aí uma minoria que conseguia falar ali em público, discursar.
tá? O discurso era algo muito importante na democracia ateniense, como é também na nossa hoje em dia, embora a gente não se aperceba disso. O discurso, ele está ligado com o convencimento, né? Quando você fala bem, quando você tem uma boa retórica, quando você consegue se colocar, você traz pessoas para as suas ideias, você consegue disseminar as suas ideias, diferente de quem não sabe se expressar, de quem não sabe se colocar. Então, para um político se dar bem em Atenas, na democracia da época ateniense, ele precisava ter um discurso bom, esta boa retórica, saber falar, saber convencer o público, aqueles que estavam ali presentes nas assembleias ouvindo. Logo, entra uma categoria de filósofos chamada sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas eram figuras importantes para a democracia ateniense. Por quê? Eles eram filósofos que tinham todas as suas sabedorias, né? Como na época os filósofos eram muito sábios, sabiam de muitas áreas, tinham muito conhecimentos, porém eles tinham uma especialidade. Qual que era a especialidade desse filósofo sofista? Era a retórica, o discurso, a arte de ensinar a falar bem. Eles eram muito criticados por Sócrates, também por Platão e depois por Aristóteles. Por quê? Porque eles cobravam pelos seus ensinamentos. E naquela época não era muito comum um filósofo cobrar por seus ensinamentos. Então eles eram tidos como professores do saber. Qual saber? Principalmente esse saber da retórica, do discurso. Então aquele que tinha bens conseguia pagar por essas aulas e se saía melhor na frente do público, nas assembleias públicas. Então, Platão foi um filósofo que criticou muito isso, porque não concordava com esta forma de governo de alguém que tem bens, que tem oportunidades a mais e que, segundo Platão, mesmo não sendo sábio, bastaria parecer sábio através dos seus discursos, né, para que conseguisse ali o apoio da maioria das pessoas que estivessem ali na Assembleia Pública. Então, Platão, ele era totalmente contrário a esse regime. Ele acreditava que as pessoas deveriam ser de fato sábias, inteligentes, racionais e que estas pessoas mais sábias é que deveriam governar. Tem um vídeo no canal que eu vou falar sobre Platão e o rei filósofo. Aí tem todos os detalhes do que Platão propunha de fato para a política, né? Qual é a teoria política de Platão? Depois a gente tem aí o Aristóteles, também com uma teoria política que também não se baseia na democracia, que também não entende a democracia como melhor forma de se fazer política, como melhor forma de governo. O Aristóteles, ele vai dizer que a democracia entre os regimes ruins é o melhor, mas entre os ruins. Isso quer dizer que existem regimes que são bons do ponto de vista de Aristóteles e regimes que são ruins. Porém, dos ruins, a democracia seria ainda o melhor, tá? Depois a gente vai passar aí por vários filósofos que vão falar sobre a questão da política. A política vai se diferenciando a partir dos tempos e vai modificando o jeito de se conceituar, o jeito de se perceber. Quando a gente pega a época medieval, por exemplo, a gente vai ter aí dois grandes líderes da igreja, que é Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Aí a política e a religião, elas se misturam. Então, conceitos de Platão, como o bem, a justiça e conceitos de Aristóteles, como a questão da felicidade, elas passam também a formar o pensamento da política da época medieval, mas entra aí também em questão a religiosidade, a questão de Deus, do eterno. Então, aquele bem que Platão fala lá na sua teoria política vai ser usado também pelo cristianismo, mais na imagem de Deus. A partir ali do Renascimento, a gente vai ter uma vida política um pouco mais intensa. A gente vai estar ali em conflito com as monarquias absolutistas, que tem um rei, que tem um poder, que segundo alguns, né, e que na época existia esse tipo de governo realmente, e que segundo alguns filósofos da época deveriam ser mantidos
o poder divino de governar, que já vem da ideia medieval, né? O poder divino de governar. Aquele que governa, ele é intermediário entre Deus e os meros mortais. Juntamente com essas correntes, né, e com esses filósofos que defendiam o absolutismo monárquico com o poder divino, né, de governar, a gente tem aí, por exemplo, o Jean Bodin, que vai defender essa ideia, e a gente tem do outro lado também uma figura ilustre dentro do pensamento político, que é o Maquiavel. O Maquiavel, ele já vai entrar contestando a forma idealista, né, aquilo que está no mundo das ideias, aquilo que está no pensamento de Platão, Aristóteles e de alguns medievais, e vai contrapor essas ideias àquilo que é real, aquilo que acontece de fato. Então é idealismo versus realismo na política. Aí vai entrar dentro da política o conceito de poder. Diferente de até então, que caminhava a política como organização da cidade, administração da cidade, que vem lá da raiz grega, né, de polis, né, que vem da palavra politeia, aí já entra um outro conceito de poder, que é um conceito que nós guardamos até hoje. O conceito de poder, ele vem ali juntamente com a filosofia de Maquiavel, que é considerado o pai da filosofia política moderna. Ele vai analisar os sistemas de governo a partir das realidades existentes até a sua época, analisar um a um, né, alguns deles, e vai colocando o que dá certo na política, o que dá errado, de forma que dar certo significa se manter no poder. Então ele escreve um livro chamado O Príncipe. Nesse livro, O Príncipe, ele vai contar, né, a Lourenço de Médici, que é a quem interessa o livro, no caso que ele escreve, como é que se deve governar para se manter no poder e como não deve se governar. A forma errada de governar, aqueles governos que se perderam, aqueles governos que não conseguiram se manter no poder, por que eles não conseguiram se manter no poder? Então Maquiavel dá uma aula de como se manter no poder e associa a política à questão do poder. Quando a gente pega a atualidade, a gente vê que a política, embora a gente ainda compreenda a política como organização da cidade, uma boa administração, né, que o político deve ser bom, que o político deve administrar bem a cidade, a gente também conceitua a política como uma relação de poder. A gente percebe que os nossos políticos querem se manter no poder e às vezes eles fazem qualquer coisa para se manter no poder. É o que Maquiavel coloca. Então, a ética cristã de ser bom, de ser justo, de ser honesto, a gente muitas vezes não percebe na política. A gente vê uma outra ética, que é essa ética que Maquiavel fala no livro dele, que às vezes o príncipe é cruel, às vezes o príncipe não cumpre a palavra. Quando eu digo príncipe, eu estou me referindo ao livro dele, né, que ele escreve, ele fala o príncipe, mas a gente pode entender como o governante, aquele que governa. Nem sempre ele é bonzinho, mas ele deve aparentar-se bonzinho, segundo Maquiavel. Mas não é o que ele é de fato, ok? Porque se de fato ele for assim tão bom, ele perde o poder. Quando é necessário, é preciso ao príncipe ser cruel do ponto de vista de Maquiavel. Coisas importantes na política também. Tem três filósofos chamados de contratualistas, que é Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Esses filósofos são importantes porque eles vão trazer o conceito de contratualismo. Contratualismo começa ali com Thomas Hobbes, né? Ele vai falar de um governo soberano, aquele governo que não pode ser tirado do poder, mas que, porém, foi feito um pacto com os cidadãos e esses cidadãos acordaram entre eles e esse governo que esse governo deveria governar pela vida e pela paz. Aí a gente passa por John Locke, que já não vai concordar com Thomas Hobbes, que vai acreditar que a melhor forma de governo, né, sim, continua com aquela ideia de que é bom que o governo tenha seus exércitos, proteja a vida das pessoas, né? Garantia de vida é uma coisa muito importante, mas o Locke, ele coloca uma outra coisa muito importante também, que é o direito à propriedade.
Então, enquanto Thomas Hobbes coloca lá o absolutismo, o poder total, a soberania na mão do governante, o governante está acima de todos, o Locke, ele já diz assim, realmente as pessoas devem decidir no governo através de um pacto social, deve ser assim que se iniciou as sociedades, porém, além de salvaguardar a vida, que é um bem muito importante e natural do ser humano, deve-se também dar segurança, como dizia também o Thomas Hobbes, mas, além disso, o Locke coloca a questão da propriedade. É aí que a gente chega num conceito de que a gente chama hoje, né, o início, aí é a raiz da teoria liberal, né, da política liberal, que é garantia de propriedade, liberdade de expressão, você poder tirar o governante do poder se você não estiver satisfeito com o governo, tá? Então são liberdades, você vai caminhando aí, porque a gente, para aquilo que a gente entende hoje como uma república, ok? Com o passar do tempo, nós vamos vendo várias teorias políticas que vão caminhando cada vez mais, que se aproxima cada vez mais do que a gente conhece aqui hoje no Brasil como democracia. Um bom exemplo também é um outro filósofo chamado Montesquieu, que também é da Idade Moderna, que não está muito longe da gente. Montesquieu vai falar dos três poderes, embora Locke já tenha começado a falar alguma coisa também no seu livro. O Montesquieu também vai falar dos três poderes, vai falar dos tipos de governo, da necessidade desse equilíbrio, né? Quando nós temos três poderes, como a gente conhece aqui no Brasil, a gente tem poderes que se equilibram, que não deixa um mandar mais, então a gente impede aí um absolutismo, a gente faz com que a democracia caminhe de fato. Então, toda democracia, de fato, tem que existir os três poderes. Então, são filosofias, são teorias políticas que realmente existem de fato, que foram pensadas, mas que foram colocadas também na prática, que são vivenciadas. Então, não são apenas pensamentos. A gente tem algumas filosofias políticas, como a de Platão, por exemplo, que eu acabei de citar, que é uma filosofia totalmente idealizada, que está no mundo das ideias, no mundo dos pensamentos, ou seja, nunca existiu de fato, nunca foi colocada em prática. Porém, nós temos outras teorias que foram colocadas em prática, como, por exemplo, a do Montesquieu, a questão dos três poderes. Pessoal, espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham compreendido, tá bom? Quem gostou, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, ok? Beijos!